O nome de Lucas Paquetá ganha forças no Flamengo após advogado dar feedback ao West Ham e o assunto vazar na imprensa. Meus amigos, João Gomes pode ser revendido pelo Flamengo. Como assim? O que está acontecendo? Eu vou explicar tudo aí passo a passo. Então é importante que você fique no vídeo aí. Calma, calma, calma. Hoje se encerrou a preparação do Flamengo para enfrentar o Fluminense e tem muita novidade para o jogo de amanhã. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar o Campeonato Carioca. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, encerrada a preparação para enfrentar o Fluminense amanhã, jogo que está pegando fogo, está quente nos bastidores, torcida do Fluminense acredita que vai ser campeão em cima do Flamengo, acha que aquele gol que foi feito lá no finalzinho do jogo a favor do Fluminense vai fazer toda a diferença, que eles vão reverter o placar e vão ser campeão. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Comenta aí. Meus amigos, o Flamengo já sabe de tudo aí que está acontecendo e dentro do vestiário do Flamengo já se comenta sobre essa soberba aí deles acharem que é assim, que vão chegar lá, vão ganhar, vão dar show e que o Flamengo vai ficar chupando o dedo. E com isso aí, o Flamengo, além de estar preparado, está mais motivado ainda. Então isso vai ser mais carvão, o combustível do nosso Mengão, para ganhar esse título e pôr uma pá de terra em cima disso aí, encerrando esse assunto aí, começando aí mal o ano do Fluminense. Vai ser assim e ponto final. Agora vamos falar de mercado da bola, que a chapa tá quente, muita coisa acontecendo. João Gomes pode ser revendido pelo Flamengo. Isso mesmo. O Flamengo vendeu o João Gomes na época na faixa aí de 8 milhões de reais ao Wolverhampton. Hoje o Wolverhampton tem uma proposta de 50 milhões de euros do Liverpool. E o que tem a ver com o Flamengo revender? É que o Flamengo é dono de 14% do João Gomes. Então, se você colocar aí 14% desses 50 milhões de euros, vai dar mais ou menos isso aí. Um pouco mais de 8 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo vendeu por 8 e agora está revendendo por mais 8, porque vai ser praticamente uma revenda. Isso é uma informação do flamenguista em Portugal. Trouxe em primeira mão. Todo mundo está atento a isso aí, porque é muita grana que vai cair nos cofres do Flamengo. O Flamengo precisa reforçar os cofres. Não é à toa que está tentando aí, de tudo quanto é maneira, segurar alguns jogadores, porque não está tendo condições de ficar contratando. Se contratar demais, vai estourar o limite aí. Claro, o Flamengo ainda tem uma verba, tem mais ou menos 30 milhões em euros para fazer contratação, mas mesmo assim pretende segurar, porque no meio do ano é quando o Flamengo vai ter que se reforçar, né? Vai ter que reforçar todo o elenco, pensando no Super Mundial. O plantel do nosso Flamengo já é muito bom. Nosso time do Flamengo, sem dúvida, é um dos melhores, tem um melhor elenco, tem um elenco grande, só que o Flamengo convive com lesões, que é uma atrás da outra. Esse ano já tivemos várias, inclusive para esse jogo aí vamos perder 4 jogadores por lesões. Além das lesões, tem a parada da data FIFA, que tira o jogador e desgasta ele lá. Quando ele volta, não vai poder ser utilizado. Esse ano mudou. Esse ano, durante a parada da data FIFA, vai ter todo aí um procedimento para que os clubes não jogam enquanto os jogadores estiverem na seleção. O problema é que 2 dias depois já tem jogo. E aí o jogador volta desgastado, um ritmo totalmente diferente do clube, porque lá na seleção vai treinar de um jeito, no clube treina de outro. Então, mesmo assim, ainda será prejudicado o time. Então o Flamengo sabe que vai perder para a seleção, vai perder para a lesão. Então tem que se reforçar, tá mirando. A novela aí com o Jorginho se estende. Então esse dinheiro que entraria aí na venda lá do Wolverhampton para o Liverpool, né, na faixa de 8 milhões de euros, isso aí ajudaria muito, reforçaria muito os cofres do Flamengo, já pensando, já visando uma possível contratação futura aí. E aí entra a história do Jorginho, que o Jorginho agora novamente voltou a conversar com sua família, ele que já tinha dado declarações para a própria família que gostaria e estaria ansioso para jogar no Flamengo, mas agora ele vai conversar novamente com sua família para tomar uma decisão. A informação que a gente tem é que em breve o desfecho disso aí vai chegar, porque o José Boto já deu a intimação já. Ou você
assina esse pré-contrato ou a gente desiste. Então já está tudo na mesa e aguarda detalhes finais aí. O que sabe até agora, que lá no Arsenal ele não vai ficar, não vai ter renovação, que já sabemos aí que outros clubes como Juventus, Milan, têm um interesse no jogador, mas o jogador também não se agradou da proposta, então o Flamengo está firme e forte nessa batalha aí, mas está chegando o momento final, essa novela está se acabando. E aí a questão do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, o nome dele ganhou força de ontem para hoje, segundo o Fabrício Lopes aí, do canal Resenha Rubro Negra. O Lucas Paquetá está numa situação muito difícil, está tendo um desfecho favorável para o Flamengo, tudo isso, desde que aconteça o seguinte: segundo o advogado que o West Ham contratou, considerado um dos melhores advogados do mundo, se não for o melhor, ele deu um parecer para o clube aí, que o Lucas Paquetá, diante de tudo que ele estudou sobre o processo, o Lucas Paquetá deve ficar suspenso, no mínimo, na Premier League. Ele está tentando que a suspensão não atinja toda a Europa, ou muito menos o mundo inteiro, que ele não seja banido do futebol, que ele seja punido só na Premier League. Então existe a possibilidade dele ser punido na Premier League, mas é a principal competição do West Ham hoje. Então o West Ham estaria com medo, morrendo de medo, tremendo nas pernas de isso acontecer e ver o seu jogador ser desvalorizado. Se isso acontecer, que deve acontecer daí para pior, que ele não vai ser absolvido não, tá? Deve acontecer daí para pior. Então a FA, que é a Federação Inglesa, está querendo, porque está querendo punir com a sentença muito maior do que essa, o Lucas Paquetá. Eles querem banir ele do futebol geral, mundial. Só que o advogado ali, como eu falei, muito competente, muito bom, está conseguindo inverter a situação e pode ser que ele seja banido só a nível da Inglaterra, no máximo na Europa. Aí ele poderia e deveria, né? O clube com certeza faria isso. Emprestaria ele ao Flamengo. Hoje o salário dele lá é muito alto, o Flamengo não tem condição de pagar o salário que ele ganha lá. Então o West Ham pagaria uma parte e o Flamengo pagaria outra durante o empréstimo, enquanto o Lucas Paquetá estivesse nessa situação de suspensão. Agora, se a suspensão dele, né, dependendo de quanto tempo foi, se for 10 anos, acabou a carreira dele. Se for para sempre, aí que acabou mesmo. Agora, se for a nível mundial, acabou, esquece. Mas pode ser que ele fique suspenso só 2 anos. Aí o Flamengo pegaria o jogador por empréstimo, o West Ham arcaria uma parte, o Flamengo outra, o jogador se valorizando no futuro, o West Ham recuperaria o que ele investiu e ainda ganhava algum dinheiro. Mas lá no West Ham a preocupação já é grande, porque no começo do ano passado o Lucas Paquetá estava para ser vendido para o Manchester City por 60 milhões de euros. Chegou a colocar 60 milhões de euros na mesa para comprar o Lucas Paquetá, que é muita grana. Então o West Ham está desesperado, quer porque quer aí que consiga fazer alguma grana. Então o Flamengo é visto com bons olhos por isso, porque se acontecer punição, ninguém na Europa vai querer jogador, porque lá não vai poder jogar. Na Arábia também não tem pretensão. Mercados alternativos aí, como a Rússia, por exemplo. Rússia, China, que até poderia jogar porque são de federação diferente, também não estão com bons olhos para o Lucas Paquetá. Então o destino dele seria o nosso Flamengo. Então ganhou força no Flamengo e pode acontecer o Flamengo fazer essa contratação. O Flamengo está envolvido em algumas novelas, né? Tem a novela do Jorginho, tem essa novela do Lucas Paquetá, e as coisas não estão muito desfechas. Uma coisa é certa, o Flamengo precisa se reforçar. Precisa de, no mínimo, mais um zagueiro qualificado. Precisa de um lateral direito, porque daqui a pouco o Wesley vai estar indo embora. Precisa também do meio campo para fazer a distribuição ali, que hoje só temos o Arrascaeta, e às vezes quem faz a função ali é o Matheus Gonçalves, que não é muita dele, ele é mais ponta. E para o ataque a gente precisa de mais um centroavante, isso é nítido. Detalhe, o Flamengo convive com lesões, por isso precisa. Se não fossem as lesões, o Flamengo teria jogador sobrando, mas graças a lesões, muitos jogadores estão de fora. E muita gente está perguntando aí, o Bruno Henrique vai para o jogo ou não vai? Não, o Bruno Henrique foi visto aí, segundo o Paparazzo Rubro Negro, caminhando normalmente lá durante o jogo de quarta-feira, para um lado e para o outro, mas não será relacionado para a partida de amanhã, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande de hoje para amanhã e eles resolvam, mas por enquanto ele não está relacionado. Quem deve estar relacionado é o Cebolinha. Cebolinha está bem, está treinando com a equipe, está treinando há pouco tempo, por isso se entrar, vai entrar só numa parte do jogo
ainda tem que pegar ritmo, coisa e tal, mas de lesão já está recuperado. Já Michael e Danilo estão 100% de fora, descartados, esquece. Esses aí não tem a mínima chance de participar nem de um trecho da partida, porque a situação foi feia. E agora eu quero mandar um abraço aí para o amigo Aurelino de Oliveira, lá de Cáceres, de Mato Grosso. Isso mesmo, amigo que deixou um comentário aí. Seja bem-vindo, tamo junto. E é isso aí, meus amigos. Então, voltando aí ao esquema do nosso vídeo aí, matérias importantes, como a chegada aí, possível chegada do Lucas Paquetá, que deve ter um desfecho positivo nos próximos dias, porque o julgamento já é agora, mês que vem, tem o julgamento, e aí a gente vai ver o que vai dar. Dependendo, vem pro Mengão. Sobre o Jorginho, a todo tempo teve na mão do jogador. O Flamengo fez a proposta, o Flamengo tem interesse, tem tempo de contrato, tem salário. Só o jogador falar que sim e assinar o pré-contrato, que é jogador do Flamengo. Então depende do jogador, não depende nada do Flamengo. E por último aí, João Gomes, que o Flamengo espera e está na expectativa que se ele for vendido vai pingar essa bolada aí, muita grana. E tem a situação do Lohan aí, que o Flamengo desistiu de negociar o jogador, pelo menos por enquanto, com o Red Bull Bragantino. Pode ser que tenha uma reviravolta nos próximos dias, porque o Flamengo não é bobo nem nada, mas está dando um gelo por enquanto. Está fazendo pirraça com o Lohan, porque o Lohan fez muita pirraça aí. Os empresários do Lohan fazem muita pirraça na negociação e atrapalham o Flamengo. Então o Flamengo está também fazendo essa pirraça com o Lohan e com os empresários dele. A verdade é, se o Lucas Paquetá lá está desvalorizando, aqui o Lohan está desvalorizando. Então o Flamengo aguarda atento aí, de repente, se fizer uma nova proposta do Red Bull Bragantino, pode ser que o Flamengo libere ele para o Red Bull Bragantino. O que vocês acham disso? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço e fui.